Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Chegamos a mais uma aula de clínica cirúrgica, aula de número 5. Hoje trago para vocês o estudo sobre instrumentação cirúrgica. É um estudo que vamos abordar na clínica cirúrgica de grande importância para a realização de todos os procedimentos cirúrgicos em todo o centro, cirúrgico, tanto de CME como também nas salas de cirurgias e também na sala de recuperação pós-anestésica, tá certo? É importante sabermos ou recordar das aulas anteriores da importância da antisepsia para a realização de todos esses procedimentos, como também para o desenvolvimento das técnicas corretas com o objetivo de diminuir as contaminações ocasionadas pelos atos cirúrgicos, como também evitar a presença de micro-organismos em locais que tenham, ou seja, que contenham todos esses materiais cirúrgicos que vão ser utilizados em todos os tipos de procedimentos cirúrgicos do paciente. As medidas de asepsia abrangem a desinfecção de toda a unidade, e também dos materiais, como também de todos os mobiliários cirúrgicos e equipamentos, e a desinfecção tanto do piso e das áreas, como vocês sabem e viram na aula passada, e de todos os instrumentais cirúrgicos, A antisepsia é uma das técnicas que tem o objetivo de reduzir a microbiota, como vocês viram na aula passada, e também é obrigatória para ser realizada para a intervenção cirúrgica, Ela é um preparo prévio de toda a área, principalmente da área a ser operada, e também de acordo de uma forma abrangente de todo o campo cirúrgico, tá? Usamos para fazer essas antisepsias soluções antissépticas, das mãos, com soluções à base de PVI, de germante, PVI, de germante a 10%, e soluções de cloroxidina, ou a famosa cloroxidina, a 4%. E também algumas, como os hexaclorofenos e álcools, os álcools a 70%. Todos os materiais utilizados nos centros cirúrgicos, ou seja, os materiais utilizados nas clínicas cirúrgicas para os tempos cirúrgicos, eles têm passado pelo processo de esterilização e consiste na destruição total de qualquer forma de vida de micro-organismo, inclusive os patogênicos, Ela é importante e na esterilização é possível limpar todo o material contaminado. Ele é limpo sempre logo após as cirurgias, alguns são descartados, como vocês sabem, e esses processos são todos realizados nas autoclaves, dióxido de etileno, e ela consiste num processo de manuseio de todo o material, que deve ser evitado em contato com qualquer paciente ou qualquer ambiente que esteja com algum organismo vivo. E essa asepsia de materiais cirúrgicos, além de passar por todo esse processo de esterilização, ele é empacotado e armazenado com prazo de validade, ao qual toda a gestão, ou seja, a administração daquele ambiente hospitalar, da clínica cirúrgica, deve atentar para que seja feita uma revisão desses tempos de validade de cada material, tá certo? Alguns cuidados devem ser tomados por todos os profissionais, enfermeiros, técnicos e os outros diversos profissionais que atuam na clínica cirúrgica,
A lavagem das mãos, ele deve ser primordial antes de pegar em qualquer desses instrumentais, né? Não falar, nem tossir ou espirrar próximo a eles, por isso que a importância de sempre estar paramentado, usando máscaras, toucas, luvas, né? E as roupas caracterizadas do CME ou do centro cirúrgico, né? Examinar com cuidado todo o pacote que é armazenado, né? Os instrumentais, ver se apresenta buracos, manchas, umidade. E se houver qualquer dúvida quanto à integridade desse material, tem que desprezá-lo, não utilizá-lo. Verificar a data da esterilização e a data da validade. Todo material, quando é esterilizado, ele é datado com a data, né, de esterilização e a data de validade, tá bem? Guardar sempre os pacotes em armários próprios, limpos e longe de poeiras e também de insetos. Abrir todos os pacotes usando as técnicas corretas. Trabalhar sempre na frente para o campo esterilizado. Manter o material acima do nível, né, da cintura, ou seja, a nível da mesa, as mesas auxiliares, né, das salas de cirurgias devem estar sempre cobertas com os campos, que são os campos duplos ou simples, que vamos ter uma aula própria para essa para montar esses campos de mesas cirúrgicas. Tanto na teoria como prática, vocês vão observar como são feitas essa preparação desses campos. Não atravessar nada por cima do campo esterilizado, nem fazer movimentos bruscos ao redor dele, né? Nunca tocar em um material ou campo esterilizado com objetos que não estejam também estéreo. A técnica para abrir o pacote de materiais estéreos é simples. A lavagem das mãos, né, como que é primordial. Colocar o pacote sobre uma superfície limpa e seca. Posicionar o pacote de modo que a dobra de cima do invólucro. O invólucro é todo o material, seja ele, como falei na aula anterior, todo o material que seja ele de a base de plástico ou aquele papel ou também o taft, né, o papel que parece um plástico, eles são os invólucros que envolvem todos esses instrumentais e protegem eles. Puxar essa dobra de cima do pacote, abrindo de modo que a ponta, quer dizer, não se abra. Manter o braço fora das bordas e essas bordas devem estar sempre externas e abrir as dobras laterais de cada vez. Não rasgar esses invólucros, né? Tem que abrir de acordo com alguns já vêm com indicação de abertura e também no interior de cada invólucro é considerado que aquele material está esterilizado. No momento em que você está de luvas e que pega no invólucro, não, mesmo com as luvas, não deve ser tocado no material esterilizado, tá certo? Os instrumentais cirúrgicos, são materiais utilizados para todas as intervenções cirúrgicas. E desde os tempos cirúrgicos da diérese, as héreses e a síntese, eles seguem essa indicação de tempos cirúrgicos, né? E também eles são servem para tanto as cirurgias de pequeno porte como grande porte. Vamos de exemplo aqui de como é, só para vocês entenderem melhor. Toda cirurgia existe um preparo, tá? Depende da cirurgia, como falei que os instrumentais são usados na clínica cirúrgica em diferentes tempos cirúrgicos. O preparo da área operatória também, no preparo da área operatória também se utiliza instrumentais, como vocês estão vendo aqui, ó, uma preparação de um paciente para a sala operatória, né, na área operatória,
onde foi utilizado o povidone, tá? Que ele é umedecido com gaze. E com essa pinça a gente faz a asepsia do local cirúrgico, tá? Quem são as pinças principais para o ato cirúrgico? Temos aqui as pinças de campo, que são destinadas à fixação dos campos cirúrgicos, que são as bacaus. Elas são as pinças com esses fechamentos, mas elas abrem aqui, onde vamos prender todas os lençóis das mesas cirúrgicas e também da cama cirúrgica, tá certo? Essas pinças destinam à fixação dos campos cirúrgicos. Voltando para vocês entenderem, ó. Esses campos cirúrgicos são o quê? Isso aqui, ó. Essas roupas aqui e também nas mesas auxiliares. A gente prende sempre com os bacaus, tá certo? Que são esses instrumentais aqui, também. Existe também em algumas delimitações, vou aumentar para vocês verem. Ó, veja. Esses são as vestimentas, ou seja, as delimitações da área cirúrgica, as bacaus, tá vendo aqui as bacaus já para mostrar, para fixar os campos. Todos os instrumentais eles são utilizados, como falei, nos tempos cirúrgicos ou operatórios. Temos os tempos, né, de herese, que é o corte da cirurgia, a hemostasia, que é a pressão, o estancamento sanguíneo, a cirurgia propriamente dita, que é a exérese, e a síntese cirúrgica, que é a sutura, tá? E de acordo com esses tempos cirúrgicos, a gente utiliza esses instrumentais, que são, na diérese, geralmente vamos utilizar. Na diérese, como falei, consiste na separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região, que é o corte. O instrumental para diérese compreende entre os bisturis e as tesouras. Geralmente, o bisturi e a tesoura, porque eles cortam, né? Vão fazer o trabalho de cortar. Aqui tem um exemplo, né? O bisturi, e aqui são os cabos de bisturi. Aqui são os bisturis. O cabo de bisturi ele pode ser de número 3 e 4. Certo? A diferença de 3 e 4. E as lâminas de bisturi. Tá certo? Existe uma técnica de colocar as lâminas no bisturi, que vocês na prática vão aprender. Que sempre é importante que o profissional, sempre que for colocar o bisturi, pegar nessa forma que está sendo demonstrada aqui, tá certo? Claro que com luvas. E as tesouras, as mais conhecidas são as tesouras de Metzenbaum, tá? Que aqui é representada pela letra A, Metzenbaum, e a Maio. São tesouras comuns, tá bem? Na hemostasia, que é o processo através do qual se previne ou detém ou impede o sangramento, que é o estancamento, como eu falei, do sangue, utilizando métodos para a realização da hemostasia, que são a prévia ou a pré-operatória e a hemostasia temporária. E também a hemostasia definitiva, né? Onde vamos utilizar, na hemostasia prévia, durante a intervenção cirúrgica, né, vamos utilizar para conter o fluxo sanguíneo da ferida, né, cirúrgica, e diminuir essa perda, vamos utilizar o quê? Uma faixa de SMART, que é essa faixa que está aí, fazendo compressão digital da artéria, e também
Com a hemostasia temporária tem uma finalidade de deter ou impedir temporariamente o fluxo de sangue no campo operatório, onde vamos utilizar uma pinça que se chama pinça de Bulldog atraumática, que é essa pinça aí, tá certo? E na hemostasia definitiva, que é um método pelo qual nós vamos obter uma obliteração do vaso sanguíneo com caráter permanente, a hemostasia por laqueadura, no pissamento, e é o método mais utilizado no ato cirúrgico e obtido por meio de uma utilização de pinças hemostáticas do tipo Kelly, Halstead e fios de sutura, tá? Os tipos de hemostasia por pissamento, eles podem ser por pissamento, por cauterização e por transfixação, ou por ligadura mesmo, ou por tamponamento, e às vezes até por algum produto químico. Essas são as pinças mais utilizadas para conter o sangramento, né, que são as pinças hemostáticas. Elas são, as mais conhecidas são a Halstead. Elas têm essas ranhuras, são diferenciadas sempre pelo cabo e pelo tempo cirúrgico, né? Pela ponta, quer dizer, pinça de Kelly, pinça de Coster e a pinça de Halstead, tá certo? E a pinça Mixter. Na prática, vocês vão ter esse manuseio de pegar a pinça, ver, sentir, para melhor vocês entenderem conhecerem esses instrumentais. É interessante que se faça um curso de instrumentação cirúrgica, né? Que é um complemento do curso técnico para você ser habilitado em ser instrumentador cirúrgico. Quanto à cirurgia propriamente dita, que trata-se do principal tempo de cirurgia, pois é nessa fase que pode ocorrer a retirada total, né, ou parcial do órgão ou tecido, onde a cirurgia propriamente é realizada a cirurgia propriamente dita. Nesse tempo, também utilizamos outros instrumentos cirúrgicos que são específicos de acordo com a cirurgia. Cada cirurgia, né, tem algum instrumental característico. E vamos utilizar esses instrumentais. Assim, quando se vê a olho assim rápido, não se sabe nem para onde vai, mas só que cada um tem um nome. E eles são instrumentais de preensão, né? Que são destinados a prender vísceras e manipular tecidos. Os dois tipos básicos são as pinças elásticas e alguns são os instrumentos com anéis e cremalheiras. Vejam só, os instrumentais de preensão elástica são as pinças anatômicas, que são essas pinças aqui. Ela é uma pinça normal, certo? Ela é anatômica. A pinça dente de rato, ela tem um dentinho aqui, que junta nos dois lados dela, como se fosse um dentinho de rato mesmo. Ela é mais fácil de ser identificada. Temos a Duval, que aqui essa é uma pinça alongada, mas aqui na sua ponta. Não acredito. Desculpa, pessoal, caiu aqui o celular na gravação, mas vocês deu para entender, tá? A Duval, continuando aqui, ela tem esse alongamento e tem vários dentinhos serrilhados aqui na ponta, tá certo? Temos a Alice. A Alice, ela é bem parecida com uma mão de um extraterrestre. Quando vocês verem, vocês vão ver que ela é uma mãozinha fechadinha assim, que se junta uma na outra, tá? Alice. E temos a Colin oval, que elas são assim mesmo. Tem esses dois, na sua ponta tem esses dois anéis. Aí vem os instrumentais de separação, que são afastadores
ou separadores, né, que classificam-se em autoestáticos e dinâmicos. Esses afastadores são que mantêm abertos e na posição por si sóis. Um exemplo são o Gossip e o Bafo. E também os afastadores dinâmicos, que são aqueles que são manuseados pelos auxiliares e com a possibilidade de mudarem de posição sempre que for necessário no campo cirúrgico. Os afastadores de separação autoestáticos são os Gossers, né? O Balfour, com as válvulas que ele regula, e o fino cheto, certo? E os dinâmicos, temos os afastadores Farabeuf e os afastadores de Doyen. Também. Os instrumentação de separação geralmente são as espátulas, né, que são outro tipo de afastador de uso diverso, também conhecida como sapatas, forma solar de sapato ou laminares, que são rígidas e maleáveis. São esses aqui, certo? Volta. São placas de metais, são tipo solado mesmo. E para a síntese, temos o que? Os fios de sutura, os porta-agulhas, tá? Porta-agulhas, que são instrumentos através do quais se manuseiam agulhas e fios na síntese de tecidos. Esses dois tipos básicos são o porta-agulhas de rega e o Mateu, certo? São os principais tipos básicos de porta-agulhas. Então, vocês vão ver na prática. Para a arrumação da mesa de instrumentais, eu coloquei essa imagem para vocês verem. Que uma mesa, todos os materiais devem estar separados dessa seguinte forma, para ficar melhor. Nos tempos cirúrgicos, em tempos cirúrgicos, né, diérese, hemostasia e síntese, preensão e alguns instrumentais especiais e afastadores. Sempre organizar a mesa, a arrumação da mesa de instrumentais, dessa forma. Todos os instrumentais de diérese vão ficar juntos, de preensão, de hemostasia, de síntese, os especiais e os afastadores. Que mais ou menos seriam aqui. Mais ou menos assim, tá? Na prática, vocês vão verem como organizar essa mesa cirúrgica. Fios de sutura. Vejam só. Os fios de suturas, eles são utilizados na obtenção da hemostasia, né, como falei, que é a ligadura vascular, para a aproximação dos tecidos. Eles, desde quando surgiram, eles foram desenvolvidos ao longo dos séculos com a função da necessidade de controlar a hemorragia. Ou seja, a sutura é utilizada na síntese cirúrgica, que é a finalização da cirurgia, onde vão ser suturados as bordas, né, dos tecidos, tem uma grande finalidade de aproximação e controle das hemorragias e também favorecer a cicatrização das incisões. Os fios de sutura são classificados quanto sua categoria, eles podem ser absorvíveis e não absorvíveis, né? E os absorvíveis são de origem animal, exemplo temos o catgut, de origem sintético, e os não absorvíveis, que também são a base de seda cirúrgica, ou algodão ou linho cirúrgico, tá bem? Ou de nylon. Os fios absorvíveis são aqueles que, após colocados nos tecidos, sofrem uma ação de líquidos orgânicos, sendo absorvidos após algum tempo. E, como falei, que o catgut é um fabricado, né? O que é fabricado de colágeno puro, extraído na camada serosa do intestino delgado dos bovinos, o qual passa por um processo de limpeza manual e purificação química. Já os fios simples, catgut, ao ser preparado
ao ser preparado, não houve alteração no seu tempo de absorção, quando em contato com os tecidos orgânicos. Ele perde sua resistência em torno de 5 a 6 dias, que é o período em que os tecidos já estão com aproximação, né? Os tecidos já se uniram, formaram já uma granulação sustentada pelo organismo, e a absorção desses fios é de 2 a 3, a absorção total é de 2 a 3 semanas. Os fios de cromados, né, o catgut cromado é preparado com sais de ácidos crômicos ou tânicos, né, que lhe confere maior tempo para ser absorvido, e ele perde sua resistência com 2 a 3 semanas, ou que pode levar até 6 meses para a absorção total. Já os não absorvíveis são aqueles mesmo sofrendo da ação dos líquidos orgânicos, não são absorvidos e permanecem envolvidos, né? Eles são encapsulados e nas suas estruturas eles necessitam ser removidos. Geralmente eles são utilizados nas suturas da pele externa, né? Na pele, porque dependendo da indicação, se não houver complicações, ela pode ser de fácil remoção. Os fios têm em suas características gerais, eles têm as cores dos fios de sutura contribuem para facilitar uma identificação em todos os tipos de fios de suturas, absorvíveis ou não, são encontrados com ou sem agulha, ou seja, eles podem ser atraumáticos ou traumáticos, tá? Vou mostrar aqui as embalagens para vocês. Aqui tem as embalagens dos fios de sutura, como eles são encontrados, tá? Eles geralmente vêm na agulha, mostrando seu tamanho, tá? E eles geralmente, como aqui, ó, catgut simples, o cromado, nylon, tá? Sempre eles vêm demonstrando qual tipo, o tamanho, tá certo? E existe ainda os bisturi elétrico, que eu não vou me deter em falar muito nessa aula, porque vai partir para uma aula posterior, onde quando estivermos falando das cirurgias propriamente ditas, nós vamos falar um pouquinho sobre o bisturi elétrico. Também faz parte dos instrumentais cirúrgicos, para ser utilizado, né, no centro cirúrgico, tá bem? Nossa aula nessa introdução de instrumentação cirúrgica, ela trago para vocês essa demonstração da ampla variedade de instrumentais cirúrgicos que existem, né, na clínica cirúrgica, e vou mandar atividades no grupo, né, no WhatsApp, também através da nossa aula, ou seja, da nossa reunião pelo Meet. Vou elaborar um questionário para que vocês treinem esses conhecimentos de instrumentação cirúrgica e tenham um conhecimento, né, de como é a preparação desse material no CME, de como é o empacotamento desses instrumentais, tá certo? Estarei lá com a atividade. Bons estudos para vocês.